Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, humildemente eu me coloco, porque sou ser humano, simplesmente uma pessoa, Senhor, como qualquer outro, e preciso muito da Tua graça e da Tua ajuda. Num momento como este, Senhor, é uma hora de muita precisão, aonde sentimos, ó Pai Santo, o peso, a responsabilidade, e sabemos que temos que vencer tudo, para podermos, ó Pai Santo, deixar com que o Espírito nos use, falar aos nossos corações. Senhor, humildemente nós te suplicamos, como o Senhor tem sido sempre o mesmo, e tem se manifestado através de sua palavra, e tem dado a cada um a sua cura, a sua libertação, o perdão dos seus pecados, o seu Espírito Santo. Que o Senhor faça o mesmo nesta noite. Que ao ouvirmos a sua palavra, Senhor, ela possa ter o endereço certo e possa ir exatamente naquela pessoa que o Senhor sabe que é um lugar aproveitoso, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos. E te pedimos, ó Pai, por esse pedido de oração ainda. Seja com estas pessoas. Dê a ela a sua cura. E ela seja liberta das mãos do inimigo, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos pela resposta agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, se colocar de pé, por favor. Vamos ler as Escrituras. Fica aos Hebreus, fica aos Coríntios, no capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 13. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Leremos 3 versículos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Que Deus abençoe a sua santa palavra, e também com ela as nossas vidas. Amém? Podeis assentar, por favor? Nós não temos nenhuma dúvida quanto isto, em sabermos o que é a caridade. A caridade é o amor ágape, é o amor divino, é o Espírito Santo.
Isto é a verdade. Agora, diante desse quadro que nós podemos contemplar com os olhos da fé, dentro dessas escrituras, então isso nos dá um claro entendimento por meio da palavra que você pode ser qualquer coisa que você quiser na vida de bom, que seja satisfatório, que seja dócil, bondoso, pacífico, amoroso, ou seja, o que for que você queira ser, diante do povo, do mundo, de Deus. Isto não pode te dar vida eterna. Você pode ser a pessoa mais entendida, como disse Paulo. Pense bem. Pode haver alguma coisa mais profunda do que uma pessoa falar em línguas estranhas? Do que uma pessoa profetizar? Do que uma pessoa expressar os mistérios todinho? E ainda assim, ainda se perder? Por quê? Porque sem o Espírito Santo, que é a caridade, você não tem vida eterna. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que te batiza no corpo de Cristo. Isso é verdade. Agora, nós vamos observar que é exatamente o que o mundo está tendo e está sendo, está passando por isto, baseados nessas manifestações, principalmente quando se fala na parte de espiritualidade, como gritar, pular, falar em línguas, profetizar, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, e até mesmo ter fé que pode levantar qualquer montanha do seu lugar. Ainda assim, não adianta nada. Então isso dá uma qualidade a uma pessoa de 99,9% de santo, de santidade. Porém, não chegou ao lugar aonde deve chegar, porque é o que disse Paulo nessas escrituras: falta-te a caridade. A caridade não é se bom. Contudo, a caridade, ela não existe ninguém melhor do que a caridade. Nada melhor do que a caridade. Mas ela não é expressada e manifestada assim, da maneira desse prisma natural, onde as pessoas pensam que caridade é fazer o bem para as pessoas somente. É atender os anseios do necessitado. É dar a uma pessoa que está despreparada e preparar ela. Dar a ela a roupa, dar a ela um calçado, ou chegar até mesmo na sua casa e ver ela que está carente, necessitado, e dar a ela tudo o que ela precisa no seu estado familiar. O profeta, ele chega a dizer assim: se eu tivesse $1 milhão
e colocasse na mão de uma pessoa necessitada e dissesse para ele: eu estou te dando aqui esse $1 milhão para você viver para o resto da vida. Ele disse: isso não adiantava nada para ele. Ele ia morrer e ia para o inferno. O que ele precisa é disto, é da caridade. Não me importa a espécie, a forma de vida que você está vivendo. O que importa é você saber que você tem essa caridade na sua vida. Quantas pessoas inteligentes, sábias, espertas, que não têm isto, e crentes, são religiosos. Tem uma palavra dada à igreja, você vai ver isso em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 4, a parte A do versículo, aonde o próprio Deus está falando assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Você viu? Então, às vezes, as pessoas pensam que, porque elas são assíduas aos trabalhos, ou porque elas são crentes, ou porque pertencem a alguma igreja, é tudo. Torna-se religioso e até espiritual. Veja, irmãos, falam em línguas, profetizam, curam os enfermos, ressuscitam os mortos, pensam que é salvos. Nós vamos ver que essa queixa que o Senhor Jesus Cristo está levantando contra a igreja é que ela tem deixado a sua primeira caridade. Caiu. Ela afastou daquilo que era justo, correto, aquilo que permanece para sempre. A pessoa, às vezes, ela se torna tão religiosa que ela se torna autoconfiante em si mesma. Autoconfiante em si mesma. E vai esquecendo de Deus e afastando da palavra, e acha que ela está certa. Só porque ela sente uma sensação, uma emoção, uma inspiração externa, carnal. Pensa que é aquele amor, aquela caridade fervente do Espírito Santo queimando dentro do coração. Esta queixa que Deus levantou contra essa igreja, ela estava assim. A mensagem era de Éfeso, no parágrafo 67 e o 68, o profeta diz assim: o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no Espírito, tudo começa a esmurecer, em vez dessa igreja estar incendiada com fogo de Deus. Ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. Isso foi lá no princípio da era de Éfeso. Ele disse: é isso que estava
acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo, e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Porquanto começaram a estar a atentar ao que o mundo pensava delas. Vejam. Tirando os olhos de Deus, da palavra, e colocando no mundo. A preocupação com o mundo, com as coisas materiais, com as coisas naturais. Não pense que as coisas materiais, irmãos, são somente os bens terrenos que eu digo. Há coisas materiais que você mistura simplesmente com a emoção e a sensação de ser religioso, de ser crente. E você pensa que é disso que Deus está querendo. Não! Deus está querendo ver em você Ele, tomando posse, de uma maneira pura e perfeita. Vejam. Então, veja como ele disse, começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando essa segunda geração. Olha para você ver que já foi na segunda geração. Lá no princípio, tão cedo, já estava caindo. Tão cedo. Foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como outras nações. E quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Mas, de qualquer forma, o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer. Irmãos, que coisa. E começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Hoje, eles perderam aquele fervor, aquele clamor de conhecer a palavra, de chegar ao lugar aonde Deus quer que chega. Aquilo foi acabando. Veja o que o profeta vai dizer. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes, seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isso é o que Éfeso significa. Relaxado e à deriva. Deus dará. O ciclo do avivamento, a morte nunca falhou. Tudo o que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito. Quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, tinha vontade, vinha na igreja com fervor, o Espírito queimando no coração, a alma ardendo.
respeitavam. Quando chegavam dentro da igreja, ali tinha o maior respeito. Deus está aqui. De fato. Aquela atmosfera. Oravam a noite toda. Hoje é uma dificuldade por orar. Você tem que lutar. Ore! 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 Mas tem uma falta de força para quebrar a barreira do som. Uma dificuldade tremenda. Orava a noite toda. Ia para as esquinas. E não se envergonhava das manifestações do Espírito. Eles deixaram suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade. Mas não demorou muito tempo até que começaram a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Coro é conjunto. É conjunto. Aí veste aquilo bonito, lindo. A igreja fica só sentada ouvindo o conjunto cantar. Aquela voz de anjo, aquela voz estridente. Você pensa que isso não tem uma profundidade na Escritura? Tem sim. Deus gosta de ouvir a igreja adorar, louvar. É o povo gritar, cantar pelo Espírito Santo. É isto. Então vejam. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram tocas no coro. Aí veste com manto, com conjunto, veste tudinho daquele jeito bonito, lindo. Uma voz estridente, cantam como anjos, mas mente como demônios. Eles organizaram um movimento e dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabará. Oh, meu Deus! A liberdade do Espírito acabará. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguirá. E o negrume da cinza era praticamente tudo que restará. E o Espírito está clamando: voltem! Volte a primeira caridade que tu deixaste lá atrás. Agora, uma coisa importante que você tem que ver, eu não estou falando isso da noiva, é da igreja. A noiva não é a igreja. A noiva do Cordeiro é os eleitos. A noiva não pode perder isto. Como perderá? Quando você é procedente, por natureza, por descendência, por linhagem, por um genes que sai de Deus, vem por nascimento. Não, isso não pode acontecer com a noiva. Isto Deus está trazendo de volta. Nós estamos vivendo num tempo de restauração. Não podemos nos envergonhar, não podemos
podemos olhar o mundo como um exemplo. Vamos olhar a palavra. E nós temos a verdadeira chave. Você sabia disto? Nós temos a verdadeira chave que Deus nos deu. Volte ao princípio. Eu fico às vezes pensando e meditando, mas aqueles irmãos lá não tinham o que nós temos não. Um conjunto aqui com guitarra, com órgão, com tudo quanto é tipo de instrumento. Não, aqueles irmãos primitivos, eles eram até fugitivos. Hoje nós temos uma fartura, eu tenho medo de fartura. Medo de fartura, porque na verdade o profeta diz, volte lá atrás. Pega aquele modelo, aquele padrão, aquela norma. É a chave. Você sabe que a caridade é a chave? A caridade é a chave. A caridade é o Espírito Santo. E o irmão Branham usou sempre essa chave. Essa mensagem era de Éfeso ainda. No parágrafo 3, ao parágrafo 5, ele diz bem assim, a chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é exatamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda. Oh, irmão, vamos continuar pequenos, simples, humilde. Não queira ser grande, não. Não queira saber tudo. Deixe o Espírito Santo derramar no seu coração. Ele não muda. Nunca muda. E de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é, como disse Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como diz em Eclesiastes, capítulo 3, verso 14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vejam. Deus pede conta do que passou. Aqui está um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que Ele fez na primeira era. Oh, que coisa, veja isso aí. O que Ele fez na primeira vez, terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Ficar na humildade. Sabe esses hinos? É hino de velho. Eles falam bem assim. São hinos de velhos. Eles querem hinos badalados. Que bate a mão no teclado 20, 30, 50 vezes em um segundo. Balançam os seus corpos, dançam. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da igreja. Então não é porque a era da igreja mudou que Deus muda. Não é porque a igreja fica moderna que Deus fica. Ele é o mesmo. Deus não se moderniza. O povo é que se moderniza, o mundo é que se moderniza. Ele continua o mesmo. Ele quer um homem de coração que rende a Ele, que Ele possa usá-la.
É isso que Deus quer. Nunca haverá uma mudança. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era, e como Deus se manifestou no ministério desse homem, seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era, na igreja, é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Deus não está baseado em multidões, não, irmãos. Deus está baseado em seus pequeninos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isto é a verdade. Esses escolhidos são os eleitos, são os predestinados, desde antes da fundação do mundo, que amam a Deus, quer ser como Ele. Não tem desejo do mundo, das coisas do mundo. Eles têm Deus em primeiro lugar. E agora nós sabemos exatamente, segundo a palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi fundada e como Deus se manifestou nela. E a palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. Vejam, dê uma olhada, eu estava olhando sobre a história de João. A casa de João, a minha é um palácio, comparando a de João e de Tiago, e a de Maria. Estava olhando a história da casa deles. Os móveis deles eram os banquinhos, taburetinhos. Meu Deus. Hoje nós temos mansões, temos casas boas, carro bom, tudo bom, e estamos insatisfeitos ainda com a vida. Temos tudo. Queremos mais. Eu pergunto, onde está o Espírito Santo? Ele é a palavra, ele não muda. São João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é isso? Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte. Assim como disse em Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecoste é o modelo. É o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam. Deus não tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecoste, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Não me importa, tem que seja um. É o um. Ele tem aqueles pelo qual Ele pode derramar o seu Espírito. É como eu disse, caridade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer dizer batizando-nos no corpo de Cristo. E às vezes nós confundimos em ser batizado no corpo de Cristo. Eu vou andar rápido, só quero dizer para vocês como o Breno disse. Veja nessa mensagem a era de Esmirna, parágrafo 37, e o 370 e o 380. Digo 137, né? O 138.
Ele diz: o que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. Você já viu alguém nascer e viver sem o Espírito? Não existe. Tem pessoas que nascem, mas não recebem o Espírito. Como é que eles chamam? Nátio morto. Não é mesmo? Não recebe o Espírito de vida. Não tem Espírito para eles. Vejam, você, para ele manifestar nesse homem, nesta mulher, e provar ao mundo que ele não é um Deus morto. Ele não é algo imaginário, ele é real. Ele morreu, na verdade, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã, subiu assuntos ao céu, voltou na forma do Espírito Santo, habita em homens e em mulheres. É isso que Ele quer, que nós chegamos a esse conhecimento. Ele veio no dia de Pentecoste, toda a igreja estava ali assentados, esperando a sua vinda. A Bíblia diz que eles estavam sentados. De repente, veio um homem, como disse o profeta, vestido de vestes brancas, e chegou para ele e disse: abre a sua boca, põe a sua língua para fora. Colocou a hostes na língua deles, comem. E ele mesmo bebeu o vinho. Foi assim? Não. Veio um vento veemente, intempestuoso. Do céu, não da terra, do céu, desceu. E entrou naquele recinto. E ali então aquele vento dividiu-se como línguas de fogo, e pousou em cada um deles, enchendo do Espírito Santo. Eles estavam com as portas cerradas lá em cima no alpendre do templo de Salomão, com medo dos seus inimigos. Mas quando o Espírito Santo entrou neles, eles perderam o medo. Eles desceram ali gaguejando, cambaleando, cheio do Espírito Santo. Ali havia 17 nações ali fora, cada uma falava em uma língua diferente. Quando o Espírito Santo começou a pregar através deles, todos eles ouviam em sua própria língua. Eles diziam: esse povo não são galileu? Por que é que nós estamos ouvindo na nossa própria língua? Porque o Espírito Santo não é de confusão. Essa mensagem que nós temos hoje, irmãos, é a língua do Espírito Santo, que é dada àquele que é comum. Jesus, quando estava aqui na terra, ele falava como o seu povo. Era uma linguagem comum, que só aquelas pessoas comuns poderiam compreender. Ele é o mesmo. E hoje essa mensagem ela é natural. Aqueles que são natural, aqueles que são parte delas, aquele que ela é uma parte dele e ele é uma parte dela, é revelado nessa mensagem. É revelado, não é aprende. Não aprende de outro. Através de um conhecimento intelectual, através de um conhecimento teológico, através de ouvir o pastor pregar e aprende aquilo. Não, é uma revelação. E quando você é revelado, aquilo dali causa em você um gozo infinito. Ali causa em você um estímulo. Ali causa em você um regozijo. Ali causa em você um prazer de o servi-lo. Ali causa em você uma fome por Deus. Ser como Ele.
não ser como o mundo. Pode levantar os capetas, os demônios do inferno contra esse filho que Deus revelou-se a si mesmo a ele, que não pode se afastar ele nunca do companheirismo da palavra. Nunca. Então ouça isso. O problema é que as pessoas não conhecem o real verdade. E simplesmente creem em Jesus para a remissão de pecados, porém nunca continua até receber o Espírito Santo. Param bem ali. E ficam parados ali e acham que já tem tudo. Eu já recebi. Eu sou um nascido de novo, eu já recebi o Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, e dá a ele aquela alta confiança de que ele tem o Espírito Santo e que ele pode fazer tudo o que ele deseja fazer. E até desconsideram a palavra, porque, é claro, se afastam da palavra. Se afastam da palavra. E o Espírito Santo, ele é o mesmo, irmãos. Do jeitinho que Deus usou Paulo, usou o segundo mensageiro, usou o terceiro, usou o quarto, está usando o último. Antes da primeira vinda de Jesus veio João. João veio com uma mensagem para preparar o coração dos pais, para que pudesse reconhecer o Messias e ele pudesse acolher cada um no seu aprisco. João entrou com uma mensagem de justificação. E aqueles que puderam receber João como um verdadeiro profeta, eles receberam Jesus. Mas aqueles que rejeitaram João, rejeitaram Jesus. Essa mensagem era de Laodiceia, parágrafo 28, ao parágrafo 31. O profeta diz bem assim: no ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos que isso porque Jesus assim o disse. Mas não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está ainda por acontecer. Então o coração dos pais foi convertido ao filho. Filho quem? Jesus. Jesus. Para dar boas-vindas a ele e ele poder acolher cada um em seu aprisco. Você entendeu? Vejam bem. E sabemos isso porque Jesus assim o disse. Mas não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está para acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. Por isso que todos nós devemos ser como foi a igreja primitiva. Irmãos, em tudo, não é em parte não, é em tudo. Eu não sei, eu creio assim, essa é a forma pela qual eu sou revelado. Que primeiro Deus, o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas que eu preciso, Deus acrescenta na minha vida. Você entendeu? Até hoje, nunca me faltou. Tudo que eu preciso, como um verdadeiro homem cristão, nascido de novo, cheio do Espírito, Deus tem dado para mim. E se Ele tirar de mim, eu continuarei sendo o mesmo, o amando. Não muda o meu comportamento, a minha postura, porque não é minha, é do Espírito Santo. Esse crente que não pode Deus dar para ele e tirar, ele já muda a vida completo. Até o seu comportamento muda. Não. Quando Deus entra no seu coração, irmão, pode chover canivete.
Pode vir a molestra, ou a moléstia. Pode vir as tempestades, pode vir praga, pode vir tudo. Você está imunizado. Isso não te atinge. Aleluia! Oh, que coisa. Então vejam bem. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, este profeta sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Aleluia! Quando nós viemos desse, olha, pode chamar de fanático, pode chamar de santo rolador, pode chamar de igrejeiro, eu digo mesmo absolutamente, você não é isto. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade nasceu em você. É isso que você é, irmão. Continue servindo a Deus. Deixa levantar o que quiser e dizer que você é isso e aquilo. Você continua sendo o mesmo. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17, 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. E a razão pela qual ele chamou João de Elias, foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias, voltara sobre João. E assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu, voltara sobre João, assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu, após o reinado do rei Acabe. E agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem, um pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus. Uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isso será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério desse profeta será acompanhado de grandes e maravilhosas manifestações. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandados em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e o verdadeiro poder de Deus. E alguns ouvirão, porém a maioria fará um esperado e o rejeitará. Não aceitará. A mensagem de irmão Branham é vida vivida. É vida vivida. Não é outra coisa não. Quando você tem esta palavra materializada na sua vida através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo vivendo em você, é o mesmo efeito na sua vida. Vou encerrar. Visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 será o mesmo Malaquias 4:5-6. Ele naturalmente será como Elias e João, ambos foram homens rejeitados pela escola religiosa, reconhecida do seu dia. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham, assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos brandaram contra as ordens religiosas, os líderes de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles brandaram contra todos os que eram corruptos, ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra as mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel. João respondeu,
repreendeu Herodias, a mulher de Filipe. E esse profeta também fala contra essa igreja laodiceiana, essa Jezabel moderna. Deixa eu tomar mais isso daqui, nós vamos encerrar. Ainda temos 2 minutinhos. É a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Ele diz no parágrafo 50 ao 51. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará nesse grupo de igreja, que tirará o restante deles da sepultura. Aleluia! A adoção plena virá. Eu sei, Jesus, o irmão Brana diz na mensagem desde então, ele disse, Jesus está pronto. Também a sua esposa está pronta. Ele diz, haverá uma ressurreição. É para isso que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Eles viveram um dia sobre aquilo. Vivemos em um outro dia. Quando o inimigo vier como uma corrente de água, eu, o Espírito de Deus, alvorarei uma bandeira contra ele. Estamos em um dia agora. Lá atrás, eles não eram espertos, e nem a metade de que são hoje. Eles não podiam fazer uma bomba atômica ou um automóvel. Eles não tinham ciência e coisa como temos agora, mas e coisas misteriosas. Tentam dizer que o homem surgiu através de alguma poeira e coisa assim. E tentam fazer alguma análise. E tentam provar isso para fazer as pessoas se tornarem infiéis. Mas agora, quando precisamos disto, o Espírito de Deus alvolará uma bandeira. Qual é a bandeira de Deus? Ela não é a bandeira dos Estados Unidos, e nem da Suíça, e nem da Rússia, e nem da China, e nem a nossa verde e amarela. A bandeira dele é a palavra. Aleluia! A bandeira dele não tem cor, não tem raça, não é isto. A bandeira dele não tem nação diferente da outra. A bandeira dele não tem discriminação de ninguém. Não, de jeito nenhum. Ele reconhece só aqueles que têm o Espírito dele vivendo na sua vida. É isso que ele reconhece. Então vejam bem, por quanto tempo, Senhor, quanto tempo, por mais quanto tempo, Deus está esperando, olha isso, irmão, em mim e em você. Como podemos ficar folgazões ou folgazão quando nós temos algo por dentro de nós que está clamando? Porque do mesmo jeito que aqueles irmãos que partiram estão lá clamando, até quanto tempo vão ficar nesse corpo? Também o Espírito Santo em nossa vida está dizendo, vamos seguir em frente, não pare. Ele espera por mim e você. A igreja está esperando em mim e em você. O tempo da adoção. Quando Deus quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude, seu poder, sua ressurreição. Que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntos, até o ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio, e ressuscitará os mortos, e entraremos no rapto. Isso será tão simples e humildes,
que só aqueles que estão preparados é que o verão. E mais ninguém. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe com sua palavra, com seu Espírito Santo, magnificando esta palavra em nossas vidas. Correto? Deus nos ajude. Sermos mais fervorosos, mais amáveis, mais dóceis, mais amigos, mais companheiros de Deus. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. É o 298, é isso que nós devemos ser, um vaso de bênção. 298. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido por Deus, para novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso
Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Faça a sua parte. Cada um faz a sua. Rende-se por completo a Deus. Não espere por ninguém. O arrebatamento é individual. É individual. Não tem esse negócio do pai e pendurado no calcanhar do filho. E do filho pendurado no calcanhar do pai. Da mulher e pendurado no calcanhar do marido. E do marido e pendurado no calcanhar da mulher. Da nora no calcanhar da sogra no calcanhar da nora. Do genro no calcanhar do sogro. E o sogro no calcanhar do genro. Não existe isso. É individual. O Espírito Santo, ele se comporta neste homem, nessa mulher, completamente individualmente. Só que tem uma coisa: o comportamento do Espírito Santo em mim não é diferente de você, e nem daquele, nem daquela. Ele é um só comportamento. Ele não tem jeito de levar eu a crer em toda a sua palavra e levar você a crer em parte da palavra. Levar você a respeitar toda a palavra e eu desrespeitar a palavra. De jeito nenhum. O Espírito Santo não faz isso. Ele é o mesmo Espírito Santo que está na cabeça, está nos pés. É o mesmo. Deus continue nos ajudando, né? Aqueles que nos notificaram: Lucia Cruz e filhos, Vamor e família, Francisca Paiva, Aquilane, lá em Goiás, Goiânia, Goiás, Zenira e Gisele, Silene e Maria, Marcos e Cláudia, Regi e Natan, Brasileia, Maria Isabela, Sebastiana e Naeli, Amarildo, Cuiabá, Mato Grosso, Jeremias, Celiete e família, lá em Epitaçolândia, e Amanda e filhas. E aqueles que não notificou também, Deus abençoe a todos. E a nós também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui é um pedido de oração. Francisca pede oração em favor de seu irmão Antônio Carlos e seus filhos por motivo de saúde. Nós vamos orar. E nesta oração vamos incluir esse pedido de oração juntos, pela fé no amor do Espírito Santo, esse amor ágape, essa caridade queimando e ardendo nas nossas vidas. Vamos expor isto através de nossa fé e sermos unânimes, unidos no Espírito. Querido Jesus, Pai Celestial, aqui está o pedido da Francisca, Senhor, a favor de seu irmão Antônio Carlos e seus filhos por motivo de saúde. Senhor, Tu não fazes exceção de pessoas. Tu é um bom Pai. Está pronto para ajudar a todos que precisam e creem em Ti. Senhor, se ela pediu oração é porque ela crê. E nós juntos, através da caridade, do amor divino, do Espírito Santo, pela fé, Senhor, nós colocamos o Teu sangue entre estes problemas de saúde destas pessoas. E que a Sua mão de saúde, Senhor, possa dissipar esses espíritos malignos que está tomando posse no corpo destas pessoas. Satanás, você está ordenado a sair deste corpo. Nós o esconjuramos pelo Espírito do Deus vivo, no nome do Senhor Jesus Cristo.
e que eles recebam a sua saúde agora, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda e nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, 8 horas da manhã. Já estamos em atividades, né? O nosso culto em andamento. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos terminados. Amém. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e monda na areia se desfez, você já estava ali, predestinação, antes da fundação do mundo. Deus, por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer, não há abismos que te façam desistir, e se cansado ainda assim é certo que dessa fila tu jamais irás sair. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e onda na areia se desfez, você já estava ali, predestinação, antes da fundação do mundo. Deus, por sua presciência, no atributo de eleição,
Salvador.